Isso, que vai trabalhar essa questão da ética e da política. Então, a gente tem aí, né, nós vimos na última aula, a tríade básica da filosofia grega, né, Sócrates, Platão e Aristóteles. Agora a gente vai fechar, né, esse triângulo, né, dessa tríade, Sócrates, né, que vai trazer o aspecto da ignorância, da maiêutica, que vai trazer o aspecto também da racionalidade, né? Platão, que foi discípulo de Sócrates, a gente já viu a teoria política dele, a sofocracia, o rei filósofo. Ele vai criar, ele vai fazer um modelo pedagógico e um modelo político, né, que ele vai chamar de sofocracia, rei filósofo, ou filósofo rei, né? Então, primeiro, ele vai chamar a responsabilidade da política para quem governa, né? Então, quem governa, ele deve conhecer a ideia de bem, fazendo aí alusão, né, ao supremo bem, né, já que a gente está inserido nesse mundo inteligível, a gente está fazendo aí alusão dos assuntos do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Então, o que ele vai estabelecer? Uma cidade ideal, que é a República, isso na sua obra República retrata, e ele vai dizer que o Estado ele tem um papel fundamental, né? Retirar a criança da família aos 7 anos e esse Estado proporcionar uma educação de qualidade. Então, segundo ele, aqueles governos degenerados, né, que nós vimos na análise dele, que foi o quê? A timocracia, que é o governo dos guerreiros, a democracia, que é o governo dos pobres, a oligarquia, que era dos ricos, e a tirania, que segundo ele é o pior, mais devastoso modelo de governo, que ele surge da democracia. Então ele vai dizer que para que haja esse equilíbrio dessa sociedade é necessário que exista o que ele vai chamar de paideia, né? Ele vai trazer um modelo educacional em que essas crianças, né, se caso esses governos tivessem passado por essa educação de qualidade, formaria muito bem os bons governantes, né? E depois nós também se utiliza do aspecto da racionalidade para entender a sociedade, né? E depois Aristóteles, como vimos no ano passado, que vai trabalhar primeiro o aspecto ético, né? Então, o que é a ética? Primeiro ele começa a investigar. Para que tendemos? Tendemos para a felicidade. Então, todas as ações do homem na sociedade devem culminar à felicidade. Então, o que seria a felicidade? Segundo, ele vai falar de dois termos. O hábito, que é algo que existe no homem, é o exercício, é a repetição das suas ações a partir da reflexão, que ele vai chamar de inteligência teorética, né? Que depois ele vai dizer que essa inteligência teorética é alcançada a partir da contemplação. Nada mais é do que o ócio do homem de analisar as ações. Então, o que seria essa ética em Aristóteles? Ele vai criar um quadro de virtudes. Toda virtude ela tem o excesso e a deficiência. O que seria a ética? É procurar esse ponto de equilíbrio, que ele vai dizer meio termo ou meio justo. Então, nós temos, por exemplo, a virtude da coragem. Ela tem o excesso, que é a temeridade, de querer, né, enfrentar tudo, e tem a deficiência, que é a covardia. Vai ter momentos que você vai se utilizar da sua razão para você analisar de que forma vai agir. É fácil? Não. Então, em sociedade, você vai precisar, em determinados momentos, utilizar esse equilíbrio, né? E aí, Aristóteles é responsável por sistematização desse conhecimento empírico. É como se ele pegasse as duas ideias melhores de Sócrates e Platão, organizasse e ele criasse no mundo físico uma melhor sociedade, certo? Isso aí a gente já falou, só relembrando. Aqui já falamos que é sobre a vida dele, as influências, né? Isso aqui também falamos sobre os vícios, é isso que eu já falei, né? Que foi em relação ao conteúdo que nós estudamos no ano passado, e aqui que ficamos. Então, diferente, né, de Platão, Aristóteles, ele vai elaborar uma filosofia original. Justamente, ele vai recusar aquele autoritarismo platônico, né, que ele chama de sofocracia, né? Porque não se pode atribuir, né, poder ilimitado a apenas um corpo social, do que ele vai chamar do mais sábio, como é a sofocracia, o rei filósofo. Seria bom que os filósofos fossem reis, ou que os reis se tornassem filósofos. Aí Aristóteles vai tecer críticas, vai dizer que isso, né, hierarquiza demais a sociedade, né, e vai excluir outros modelos de governo que podem fazer parte. Uma outra coisa também, ele discorda de Platão, Aristóteles, né? Ele não aceita que a família seja dissolvida, né? Segundo Platão, a família é ruim para a criança, por isso que ele vai propor no modelo dele que a criança saia da família aos 7 anos e o Estado administre essa educação. Aristóteles não concorda com isso. E nem que
deva haver a dissolução da justiça, né, que é a virtude por excelência do cidadão, pode se desvincular da amizade ou da filosofia. Então, o que é a filosofia? Seria nada mais do que a razão, o raciocínio do homem dentro de uma sociedade, né? E que essa virtude seria o quê? Seria uma das virtudes, ele vai eleger várias virtudes, a coragem, a justiça, a lealdade, a amizade, a camaradagem. Então, eu estou inserida naquele contexto social. Então, já vimos que a noção de política, primeiro, para ser político existe um ideal. Então, primeiro, um homem, quem participava da vida política, devido à sua origem, então nasceu de pai ou mãe grega, você tem reconhecimento político a partir da questão de lealdade, você era ligado àquela cidade, né? Então você poderia e ser do sexo masculino de 18 a 21 anos, sem um reconhecimento, né? E depois vamos evoluir essa questão política para a questão dos comportamentos éticos. Então, qual seria? Então, segundo Aristóteles, é procurar esse ponto de equilíbrio justo meio de todas as virtudes, né? E a amizade seria o quê? A sociedade, dentro dessa visão, ele vai falar do bem comum, ou seja, estou ligado a uma sociedade em que as pessoas abrem mão dos seus interesses individuais em prol da coletividade. Então, ele vai dizer que a justiça está vinculada porque as pessoas estão na sociedade no ciclo de amizade, né? Então, aqui explicando melhor, né? A amizade não se separa da justiça, essas duas virtudes se relacionam, se completam. Elas servem, a justiça e a amizade servem de fundamento para a unidade de existir da cidade. Então, o que justifica a existência da cidade? As pessoas. E, paralelo a isso, é a justiça e a amizade que estão relacionadas. Então, as pessoas fazem parte do grupo social, primeiro, pela questão de justiça, né, que entende aquilo que é justiça, e porque tem relações de amizade um com os outros, né? Então, aí vai dizer, cidade é a associação dos iguais, a justiça é o que garante o princípio da igualdade entre as pessoas, mesmo que as pessoas tenham credos diferentes, sejam pessoas diferentes, mas é a justiça que vai garantir que essa sociedade viva de forma equilibrada. A palavra grega filosofia, embora traduza-se por amizade, assume sentido mais amplo quando tem referência com a cidade. Significa a concordância entre as pessoas com ideias semelhantes e interesses comuns, de onde resultam a camaradagem e o companheirismo. O que ele está fazendo aqui? Explicando, né, o que seria esse sentido mais amplo, que a palavra filosofia nasce disso, né? Filos, amizade, né? E aí, quando a gente se refere à questão da cidade, a gente está falando sobre a concordância de pessoas que estão ali naquele grupo social, né, em relação ao crescimento da sociedade. É justamente por isso que Aristóteles também vai chamar a atenção que a educação ela é importante na formação ética do indivíduo, porque essa formação ética também vai preparar o cidadão para a vida em comunidade. Platão vai dizer também a mesma coisa, ele vai dizer que aqueles governos que eram degenerados, que ele viu na sua análise, se aqueles políticos tivessem passado por esse tipo de educação, jamais se tornariam governos degenerados, dentro da perspectiva dele. Um outro ponto, aqui essa citação que tem sobre a obra política de Platão, né, vai falar sobre entender o que é a cidadania. Mas o que eu quero chamar, depois vocês veem isso, não é nada demais, é apenas reforçando o que a gente viu sobre a questão da cidadania, mas eu quero chamar a atenção a essa parte de baixo, né? Aristóteles adverte que há outros tipos de cidadania, claro. Né? Ele conhecia várias constituições, ele era uma pessoa preparada, né, para a questão política, e aí ele vai chamar a atenção. Então, dependendo da Constituição vigente na cidade, e que essa definição se aplica à cidadania em uma democracia constitucional, que ele vai chamar de politeia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, segundo ele, existem vários tipos de cidadania, mas o modelo que ele vai sugerir, ele é um analista, ele vê a Grécia, essas formas de governo existiam, e ele vai dizer que essas formas de governo podem se tornar governos degenerados, né? Então, segundo ele, a melhor forma de governo é a politeia, que é o governo constitucional da maioria. E aí ele chama a atenção a um tipo de classe que existia naquela época. Ainda que na Atenas democrática os artesãos estivessem entre os cidadãos, caso fossem homens livres e nativos da cidade, então de origem, né, e livre, não escravo, Aristóteles preferiu excluir da cidadania a classe dos artesãos, comerciantes e trabalhadores braçais em geral. Em primeiro lugar, porque a ocupação não lhes permitia o tempo para o ócio necessário
para participar do governo. Em segundo lugar, porque reforçando o desprezo que os antigos tinham pelo trabalho manual, esse tipo de atividade embrutece a alma e torna quem o exerce incapaz da prática de uma virtude esclarecida. Preste atenção, a gente viu isso quando falamos sobre a análise de Platão, que ele vai dizer, lembra lá quando a gente faz a divisão, isso foi o ano passado, e esse ano a gente também, na questão da tripartição da alma, Platão ele vai dizer que as pessoas já nascem determinadas a que tipo de classe social existem. Ele chama a atenção para aquelas pessoas que têm a alma, até falei, tem vários nomes, apetitiva, corrupcente, alma passiva e apetitiva é a mesma coisa. Quem são esses? Segundo a visão de Platão, ali é algo que ele idealizou. São as pessoas que fazem trabalho braçais. Aristóteles chama a atenção para esses cidadãos que são gregos, mas que não exercem essa capacidade que a gente vai chamar de inteligência teorética, que eu já tinha falado, que se dá a partir da contemplação, ou seja, o que explica a existência, a política. Então todos têm que estar preparados. Mas como é que esses cidadãos que é uma classe social, artesãos, comerciantes e trabalhadores braçais, eles não tinham tempo para se preparar para a questão política. Justamente por isso era um desprezo que já existia dos antigos gregos, né? Então, se você é cidadão grego, você tem que estar preparado. Lembra que a gente até falou que Sócrates chama a atenção que os sofistas, né, quem era jovem, aquela classe que teve uma ascensão, que foi os comerciantes enriquecidos, começaram a procurar os sofistas para ensinar os seus filhos a serem inseridos na arte da retórica, né? Só que essa classe de artesãos, eles não poderiam participar, né, exercer a questão, porque embrutece a alma, porque ele não se prepara. Então o cidadão grego tinha isso como um dos pontos principais, estar preparado. Como é que se dá esse preparo? Através do estudo desses grandes clássicos, né? Saber se utilizar da retórica, tanto é que Aristóteles ele vai passar a sua vida toda criando meios para isso. Lembra quando a gente viu em lógica, ele vai criar um instrumento chamado organon para que a pessoa pudesse analisar o discurso e que naquele momento, que é o momento político na ágora, não fosse enganado, né? Então ele chama, segundo ele, essa falta de prática em relação ao exercício da contemplação teorética ou a questão de analisar ou aprender em relação à política vai tornar o homem embrutecido, porque ele está envolvido nas atividades de existência do dia a dia do comércio e ele não tem tempo, e ele precisa se dedicar a isso. E, fazendo um paralelo com isso, ele vai dizer, um homem é um animal político, ou seja, é da natureza do homem. O homem precisa estar em sociedade. Platão fala a mesma coisa, que o homem não consegue sozinho, né? O homem precisa estar ligado, né, à sua sociedade. Então, o que a gente chama de homem como animal político é o conceito, é uma palavra grega que vem zoon político, que quer dizer que o homem é política, o homem é um animal político e o homem ele é provido de uma capacidade de razão, de racionalidade, né, que é da natureza do homem, um animal racional que fala, que pensa e que sua interação é necessário ele ter essa interação no envolvimento com as coisas da polis, da cidade-estado, né? Então ele diz que a partir dessa tendência natural para a vida em comunidade, ele afirma que o homem é um animal político porque possui em si uma inclinação natural para a vida em comunidade, ou seja, essa animalidade política é natural a ele, pertence à sua natureza. Ou então o homem não pode viver isoladamente. Ele necessita, sim, é algo natural, é algo dele. A gente está percebendo agora, né? Devido a essa questão da pandemia, esse isolamento, essa sociabilidade faz parte do homem. Aqui só estou reforçando, bem mastigado. Então ele vai dizer que o objetivo da política, né, dele na política é investigar essas formas de governo que ele viu, ele presenciou em Atenas, né? Então, e as instituições capazes de assegurar uma vida feliz ao cidadão. Por isso, a política situa-se no âmbito das ciências práticas, ou seja, a ciência quer buscar o conhecimento como meio para a ação. Então, ele vai chamar a atenção, ele vai fazer uma análise, ele vai colocar que os governos podem se tornar, ele vai criar 2 critérios. O critério de quantidade, daquilo que ele viu, os tipos de governo que existiam, e quanto ao valor, que pode ser governos bons e governos maus, ele vai chamar a atenção, né? Então, para que essa sociedade viva de forma equilibrada, é interessante, é importante que quem governa exerça a sua função. Aí a gente vai falar daqui a pouco.
Então a gente já viu que o homem é um animal, né? Então aqui é só reforçando. A gente vai ver que essas informações estão contidas em 2 livros. Ética, Nicômaco, então você não consegue pensar a política sem pensar na ética, que nada mais é do que procurar o ponto de equilíbrio das suas ações, né? E a política. Então essas são as 2 obras. Resume, essas 2 obras reuniu extensa documentação política sobre numerosas cidades gregas bárbaras do Mediterrâneo, África e Ásia. Como eu disse, ele era um homem extremamente conhecido, ele era um homem extremamente culto, que tinha um conhecimento de outras constituições. Então, era uma pessoa preparada, né? A política em Aristóteles se a política está preocupada com a felicidade individual do homem, já que a ética é individual, tá? Que é a reflexão de cada indivíduo, é o ponto que ele vai procurar, o meio termo, o ponto de equilíbrio das suas ações como indivíduo. A política se preocupa com a felicidade coletiva. Então, apesar de serem coisas diferentes, as 2 coisas trabalham juntas. O indivíduo é feliz quando as suas atitudes elas são equilibradas, e a política ela vai trabalhar o corpo. Se as pessoas individualmente estão felizes, automaticamente a coletividade também, né? Então, é isso que ele chama a atenção. Aqui também é só reforçando, né? Animal político, o instinto da sociabilidade é inato ao ser humano, levam a participar da sociedade. A gente precisa, né? É algo do homem, né? Então ele é um ser político, ele é um ser cultural, é um ser social, né? A cultura está enraizada no homem, né? Então a cidade é o lugar da vida feliz, né? A cidade é o lugar privilegiado onde o homem pode alcançar um nível superior de humanidade. É quando ele exercita a política, que ele vai na ágora, que ele se estabelece, que ele fala. É aí que ele se afirma cada vez mais a superioridade dele como um ser humano, né? Então, toda a cidade como comunidade, né? A cidade, o lugar da vida feliz, né? Aí é só uma síntese dos pontos que eu coloquei para reforçar que o homem ele é um animal político, ele precisa estar em sociedade. Aqui também é só reforçando, né? Aí vocês dão uma lida, que eu botei bem mastigado, então é provável, é quase certo que essa informação caia. Deixa eu ver qual é a hora aqui, para eu não me passar. Beleza, ainda tenho tempo. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as formas de governo. Essas formas de governo eram existentes, diferente, sempre vou fazer esse paralelo, diferente de Platão. Ele vivencia, ele vê aqueles governos de lá, né? Foi a democracia, a oligarquia, democracia, o governo dos guerreiros, né? Eles deixam e substituem a virtude da coragem por a virtude da guerra, do sangue. Eles não são pessoas muito boas em relação à questão dialógica, né? Do discurso, a questão de dialogar com eles, né? Eles não são amantes da paz. Isso aí evolui, antes eram e depois se transformam em um tipo de governo guerreiro. Ele critica, que é governo degenerado, não atende à sociedade, nem ao indivíduo. Depois a oligarquia, que é o governo dos mais ricos. Os mais ricos só governam para os ricos, segundo ele. A democracia é o governo dos pobres. Segundo Platão, eles não são preparados para a questão política por ter falta de recurso, né? E segundo ele, o que vai imperar nesse governo é a demagogia, que depois se transforma na pior forma de governo, que é a tirania, o governo de um só sobre todos, né? Então ele vai criticar isso Platão. Aristóteles, ele vai dividir as formas de governo que ele presenciou, já que ele era um homem preparado, né? Eu vejo ele mais como um crítico político, um analista. Ele vai dividir seu critério conforme o critério da quantidade. Então, isso aí existia lá? Existia. O que não existia em Platão era a sofocracia. Ele traz a sofocracia como modelo ideal político, né? Então, o que se tem? Monarquia, quanto ao critério de quantidade, pode ser monarquia, aristocracia e politeia. Então, monarquia, quantidade, apenas uma pessoa, o governo de um só. Aristocracia, governo de um pequeno povo. E a politeia, segundo ele, era melhor, era o governo constitucional da maioria. Lembre, governo constitucional, isso aqui a eleição era feita a partir da própria Constituição, daquilo que se dizia, quais eram os critérios, né? Não era escolhido, não era apenas um grupo que chegava aqui, a aristocracia é o governo dos melhores, não. Aqui, a partir da própria Constituição vigente, eram escolhidos. Segundo ele, era a melhor maneira de governo. Explicando melhor essas formas de governo, então, monarquia, a soberania existe na figura do rei, que se concentra todos os poderes, né? Então,
Aristocracia, governo de grupo, o poder exercido por um grupo social, que pode ser a nobreza ou outro grupo de privilegiados. Isso aqui está errado, depois eu vou corrigir. A politeia é o governo exercido por um grupo, mas esse grupo, ele é um grupo que é escolhido com base na própria Constituição, certo? Isso aqui eu vou corrigir. E aí ele vai dizer que esses governos lá que ele viu, que é quase não sai. A monarquia, a aristocracia e a politeia, segundo o critério de axiologia, de valor, ele pode, se ele é bom, eles visam o interesse comum, ou seja, a sociedade se eleva. Se esses tipos de governo se tornam maus, corrompidos ou degenerados, tem como objetivo o interesse particular. Não cumpre a sua função, não vai fazer com que as pessoas se tornem felizes e que as pessoas exercitem, porque o foco não é a coletividade, o foco é o interesse. Quem é que ele chama a responsabilidade? Cabe a quem governa fiscalizar as instituições, fiscalizar, está ligado à Constituição vigente e não permitir que as pessoas sejam lesadas em sua cidadania. Então ele vai chamar a atenção disso. E tem um fato que agora eu me lembrei, que ele vai chamar a atenção em relação ao escravo. De todos esses que eu estudei, foi o único que teve esse cuidado. Ele vai dizer o seguinte: o que era o escravo para o cidadão grego, né, que tinha posses, né? O cidadão, o escravo ou meteco, era aquele que fazia as atividades braçais na sua casa. Então Aristóteles diz, era um bem daquele chefe de família. Então ele diz que trate o escravo com respeito, porque o escravo, ele está fazendo as atividades braçais que tem a ver com a sobrevivência, né, com a manutenção da casa em sua casa. Isso vai permitir que esse cidadão que vai até a ágora discutir, que vai buscar da política, que vai se preparar, seja reconhecido como cidadão. Então, o que acontecia naquela época? Esse escravo, muitas vezes por alguns chefes de família, eram tratados com muita desumanidade, né? Desumanidade, a gente está falando daqui no século XXI, mas eram torturados, eram tratados como objeto. E aí ele chama a atenção, né? Ele orienta que não seja feito isso. Então, você participa da questão da política justamente porque existe um escravo que vai desempenhar toda essa atividade. Como eu disse lá no início, Aristóteles vai excluir os comerciantes, né, os artesãos, as pessoas que fazem atividade braçal, manual, justamente porque eles não podiam participar nesse preparo, né, participar dessa virtude esclarecida que é a virtude política, né, de entender os clássicos. Ok? Até aqui, eu espero que tenham entendido. Deixa só eu finalizar aqui a gravação, mas é isso que a gente tem. Um beijo e até a próxima.